dia a todos do canal. Que Deus os abençoe abundantemente. Hoje vamos conhecer a história de Sutiberto, o santo do dia 1º de março. Sutiberto era um monge beneditino que dedicou praticamente toda a sua força vital, física e espiritual à evangelização do centro-norte da Europa, território anglo-saxão ainda pagão. Inglês, nascido no ano de 647, foi considerado um dos mais genuínos continuadores da obra de São Patrício, que evangelizara o território irlandês um século antes. Ele foi educado nas rígidas regras dos mosteiros beneditinos sob a direção espiritual do bispo Egberto, do qual se tornou discípulo e o acompanhou à Irlanda, enquanto se preparava para o apostolado. Egberto, que depois a igreja levou aos altares, tinha um projeto para evangelizar as regiões germânicas ainda pagãs, mas não poderia executá-lo pessoalmente. Por isso, enviou outro monge, Wigberto, inicialmente para Frísia, hoje Holanda. A obra desse primeiro discípulo foi impedida pelo príncipe pagão Radibodo e Wigberto teve de retornar ao solo inglês, sem atingir os resultados desejados. Então Egberto trabalhou duramente para organizar outra expedição que seguiu para lá com 12 missionários chefiada por Uliblordo, depois também canonizado, que desembarcou às margens do rio Reno, na Alemanha, em 690. Sutiberto fazia parte desse grupo. Ele foi designado para pregar na Frígia. A região era dominada pelo pagão Radibodo, mas acabara de ser conquistada pelo rei Pepino, cristão e muito devoto, como também era a própria rainha. Sutiberto estendeu sua árdua missão evangelizadora também para Flandes, atual Bélgica. Sua atuação foi tão produtiva que conseguiu converter milhares de pagãos que viviam nessas extensões, de modo que acabou sendo nomeado bispo da Frígia pelo Papa Sérgio I. Sutiberto pôde então ampliar ainda mais sua evangelização, alcançando o Ducado de Berg e o Condado de Mark, na Alemanha. Tudo isso ele realizou enfrentando, além dos problemas com os pagãos, sucessivas invasões das tribos bárbaras, dos saxões, que muitas vezes impediam ou desfaziam todo o seu trabalho. Depois de 20 anos nessa intensa luta evangelizadora de apostolado, Sutiberto recolheu-se ao mosteiro fundado por ele na ilha de César, situada no rio Reno e que lhe fora doada pelo rei Pepino. Lá ele faleceu, consumido pela fadiga de sua missão apostólica, no dia 1º de março de 713, sendo sepultado na igreja desse mosteiro. A fama de sua santidade correu veloz por todas as regiões que atravessara, levando a palavra de Cristo. Por sua intercessão, muitas graças e prodígios foram confirmadas, tornando vigorosa sua veneração entre os fiéis cristãos. Em 810, o Papa Leão III proclamou Santo Sutiberto, oficializando seu culto para o dia de sua morte. Mais tarde, um braço do rio Reno foi desviado de forma que a ilha deixou de existir. No lugar se formou a próspera cidade de Kieslowitz, Alemanha, em 1126, quando o santo Sutiberto já era chamado de o Velho, para ser distinguido do outro que viveu um século depois. Sua urna foi trasladada para a catedral da cidade, onde permanece até hoje. Sutiberto, santo do dia 1º de março, rogai por nós. O contato com o testemunho de homens como São Sutiberto nos arrastam para Deus, já que somente a santidade possui esta força. São Sutiberto foi um dos muitos monges formados nas severas disciplinas dos mosteiros irlandeses. Aconteceu certa vez uma missão para evangelizar os povos pagãos da Baixa Alemanha, mas a primeira missão não alcançou o objetivo previsto, por isto houve uma segunda, a qual envolveu 12 missionários e dentre eles São Sutiberto. O santo deste dia pregou com ardor o evangelho nesta região e seu apostolado foi realizado de maneira heróica e abençoada. Com o passar da história, vemos que São Sutiberto recebeu a sagração
episcopal e ficou responsável pelo cuidado e salvação das almas do povo da Frísia. São Sutilberto desenvolveu um lindo trabalho, porém as dificuldades também o levaram a se abrir ao carisma de formador de evangelizadores, já que fundou mosteiros onde formou discípulos do Cristo, até que, consumido pelos trabalhos de 20 anos como bispo, São Sutilberto morreu em 713. São Sutilberto, intercedei por nós junto a Deus. Oração. Vamos pedir com muita fé a intercessão de São Sutilberto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela intercessão de São Sutilberto, pedimos, ó Pai, que sejamos instrumento em vossas mãos e que saibamos levar o Santo Evangelho às pessoas que mais necessitam. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.